Unidade 3, Consciência Social. Aula 8.2, conteúdo. Análisis de textos de tipologias e temáticas diversas. Habilidade: ler e interpretar texto em língua espanhola. Então, hoje a gente vai tratar, né, sobre leitura e compreensão de textos. E a gente escolheu agora os textos argumentativos. Então, vamos ver uma definição do que seria um texto argumentativo. Temos aí, então, que são os textos argumentativos. Se trata del tipo de textos en los que se presentan las razones a favor o en contra de determinada posición o tesis, con el fin de convencer al interlocutor. Se trata de manera fundamental, aunque no exclusivamente, de juicios de valor, apreciaciones positivas o negativas acerca de lo expuesto. Bueno, malo, feio, bello, válido, no válido, adequado, no adequado. Então, a gente percebe aqui, né, que se trata de um tipo de texto, né, em que se apresentam as razões. Normalmente, os textos argumentativos, eles podem ter um viés a favor ou contra determinada posição, né, ou tese. Tudo bem? E aí o texto, a finalidade realmente do texto argumentativo é o quê? Convencer o interlocutor, né? Então, aqui, normalmente, se trata de juízos de valor, apreciações positivas ou negativas acerca do tema exposto. Então, a gente já sabe que hoje a gente vai falar muito de o quê? De argumentos, né? A gente vai ver como é que a gente pode convencer uma pessoa, né, a mudar de opinião ou até a gente expressar a nossa opinião. A gente sabe que quando a gente vai fazer redação, normalmente a gente precisa, né, a gente faz um texto dissertativo e a gente precisa defender uma ideia, né? E essa ideia ela pode ser contra ou a favor do que está sendo exposto, né? Então, a gente vai ver alguns tipos de argumento, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui, vejamos, o argumento, pelos argumentos lógico e racionais. Dentro desses argumentos lógico-racionais, nós temos aqui o primeiro, que é o racionamento por analogia ou comparação. Se estabelece uma semelhança entre dois conceitos, seres ou coisas diferentes, e se deduz que o que é válido para uno é válido para el outro. Então, aqui, nesse tipo de argumento, né, se estabelece uma semelhança, né, entre dois conceitos, ou seres ou coisas. Mas esses conceitos, seres e coisas, são totalmente diferentes. E aí, nesse tipo de argumento, se deduz que o que é válido para um é válido para o outro, né? Então, nós temos aqui um exemplo de um argumento. Esse argumento é usado normalmente pelas pessoas que são contra a adoção homoparental, né? E um dos argumentos que eles dizem é: se um niño ou niña é educado ou educada por padres homossexuais, estos niños também vão a ser homossexuais, né? Então eles fazem aí uma comparação, dizendo simplesmente que, dependendo da orientação sexual de quem vai educar, vai influenciar na educação das crianças. Esse é um argumento que é usado, né, pelas pessoas que são contra a adoção homoparental. Muito bem. Temos aqui, ó, e a gente tem que ficar atento. Observe.
E nesse tipo de racionamento que nós acabamos de observar, não há preservação da verdade, como sucede com o racionamento indutivo. Então, esse tipo de argumento, né, ele simplesmente, nesse tipo de argumento, não há preservação da verdade. Então, a pessoa solta aí qualquer coisa, se achando que é uma verdade sua e que é válida, tudo bem? Não tem comprovação científica nem nada, a pessoa solta simplesmente, tudo bem? Vamos ver um outro tipo de argumento, seguindo ainda aqui o tipo de argumento lógico-racional, que é racionamento por generalização. A partir de vários casos similares, se obtém uma tese comum que é aplicada a um novo caso do mesmo tipo, né? Então, aqui nesse tipo, que é o argumento por generalização, a partir de vários casos similares, né, se obtém uma tese comum que é aplicada a um novo caso do mesmo tipo. Exemplo, aqui nós temos, para niños e adolescentes em idade escolar completa, que cumprem o dia escolar, são pontuais, realizam atividades, realizam tarefas e estudam. Estas são todas as condições que favorecem a formação do caráter. Então, nesse tipo aqui, aqui eu tenho um argumento válido com relação à educação, que se diz o seguinte: nesse caso, é uma tese, né, que diz aqui que para crianças e adolescentes na idade escolar completa, que cumprem o dia escolar, são pontuais, realizam atividades, realizam tarefas e estudam, né? Essas são todas as condições que favorecem a formação do caráter. Então, aqui ele coloca, ele argumenta que para uma criança ou um adolescente ter uma formação que favorece a formação do caráter, né? Ele precisa ser aqui, ter uma idade escolar completa, essa criança, esse adolescente, que ele cumpre as suas tarefas, são pontuais, né? Realizam as tarefas e estudam. Então, isso é tudo, é o caminho certo para a formação do caráter, certo? Então, a gente viu racionamento por generalização. Seguindo, nós temos, né, ainda dentro dos argumentos lógico-racionais, nós temos racionamento por signos, né? Se utilizam indícios ou señales para estabelecer a existência de um fenômeno. Nesse caso, nós temos aqui o raciocínio por sinais. Isso aqui é raciocínio por sinais. Então, nesse tipo de raciocínio, se utiliza indícios ou sinais que estabelecem, né, a existência de um fenômeno. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né, de um raciocínio por sinais. Eu digo aqui: Catalina siente náuseas, está muito buena para dormir, e este mês não se lhe apresentou sua menstruação. Catalina está embaraçada. Aqui eu estou fazendo um raciocínio por sinais. Quais são os sinais? Quais são os indícios? A Catalina, ela sente o quê? Náuseas. A Catalina, ela está muito dorminhoca, vamos dizer assim, está sentindo muito sono, está muito buena para dormir. E este mês não se lhe apresentou sua menstruação. E esse mês não apresentou, não menstruou. E aí eu deduzo, só por conta desses sinais, eu digo: Catalina está grávida, Catalina está embaraçada, né? Não sei nem se a menina está, mas por conta desses sinais, eu afirmo e digo que ela está grávida. Porém, eu poderia simplesmente dizer o quê, né?
os sinais não podem dizer tudo, né? Eu poderia apenas dizer, ó, Catalina siente náuseas, está muito buena para dormir e este mês não se lhe apresentou sua menstruação. O que eu poderia aqui tomar como conclusão? Catalina necessita ir ao médico, né? Poxa, tá sentindo náuseas, tá muito cansada, dorminhoca, e a menstruação não desceu, é melhor ela ir ao médico. Porque pode ser N fatores, né? Pode ser uma anemia, pode ser estresse, enfim. Então, para você ver que, dependendo do ponto de vista, a pessoa toma uma conclusão diferente. Nós temos também, dentro ainda do argumentos lógicos e racionais, temos aqui racionamento por causa e efeito, né? É o raciocínio por causa e efeito. Se estabelece uma conexão causal entre dois hechos que fundamentam a tesis. E aí eu tenho um exemplo, Lola e Juan han hecho sexo sem proteção, assim que ela está embaraçada. Nesse caso, eu estou colocando aqui o raciocínio, né, por causa e efeito. Eu afirmo que a Lola, ela está grávida por quê? Porque a Lola e o Juan fizeram, né, relações sexuais sem proteção. E aí eu afirmo, já deduzo aqui que é por isso que ela está grávida, né? Causa, efeito. Sexo sem proteção, na maioria das vezes a pessoa pode engravidar. Bem, seguindo, eu tenho aqui racionamento por autoridade. Se alude à opinião de expertos em el tema, personagens ou instituições para sustentar a tesis, né? Isso aqui é um raciocínio por autoridade. Eu tomo, né, a minha opinião, eu consigo raciocinar a partir do momento em que eu tomo para mim a opinião de um especialista no tema, né? Pode ser um cientista, um especialista ou até uma instituição. E aí eu sustento a minha tese, né? Exemplo, aí eu tenho aqui o exemplo. Em 2018, de acordo com o Foro Brasileiro de Seguridade Pública, se registraram 1.173 casos de feminicídios, o que representa um aumento significativo com relação a 2017, quando houve 1.047 casos. Dentro das motivações analisadas em estudos de diversas organizações contactadas por CNN, se encontra o ódio e desprezo buscando controlar a vontade da mulher a nível mental, físico, emocional, moral e sexual. Aqui, gente, eu mostro um dado, né, de uma pesquisa que foi feita, e aqui eu tenho uma instituição credenciada, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e aqui eu mostro que nesse estudo, né, de acordo com esse estudo, em 2018 se registraram 1.173 casos de feminicídios, né? E aí ele fala o que representa um aumento significativo com relação a 2017, quando houve apenas 1.047. Então você percebe que eu tiro todos esses dados com base em pesquisa. Eu não tiro aleatoriamente, eu não tiro da minha cabeça. Tem uma instituição que fez todo esse estudo, uma instituição de credibilidade, e eu utilizo esses dados para fazer o meu argumento, né? E aqui eu coloco, ó, dentro das motivações analisadas, dentro das motivações analisadas nos estudos, né, de diversas organizações, se encontra, aí foi, a partir de estudos feitos, foi constatado que o que motiva a ocorrer o feminicídio, né? Aí ele coloca aqui, ódio e desprezo, buscando controlar a vontade da mulher a nível mental, físico, emocional, moral e sexual. Então, para você observar que eu coloquei meus dados, eu falei o que está acontecendo com relação a em 2018, com relação a 2017, mas tudo foi pesquisado,
Nada foi tirado de qualquer lugar, né? Então, isso aqui é um racionamento por autoridade. E na sequência, agora nós temos, sem ser os argumentos, né, racionais, nós temos os argumentos emotivo-afectivos, né? E temos, primeiramente, dentro desses tipos de argumento, os argumentos afectivos. Se dirigem os sentimentos do auditório, especialmente a suas dúvidas, desejos e temores, com o fim de comover e provocar uma reação de simpatia ou rechaço, né? Então, aqui, nesse caso, são argumentos que vão ser dirigidos, né, aos sentimentos de quem está escutando. Se eu quero comover, eu quero que a pessoa simplesmente compre a minha ideia, eu vou utilizar do sentimento, tá bom? E aí eu tenho um exemplo, ó, em uma campanha para recolectar dinheiro para combater uma enfermidade, se pode aludir a que nadie está livre de padecê-la. E aí eu dou o exemplo de que numa campanha para coletar dinheiro para combater uma doença, né? O que eu posso utilizar? Eu posso aqui utilizar da parte dos sentimentos, né? Do temor da pessoa e dizer assim, olha, vamos ajudar, porque ninguém está livre de ficar doente, né? Então, aqui eu utilizo, né, a parte do medo. Todo mundo tem medo, né, de adoecer. E é interessante que a gente sabe que se a gente de repente adoecer, a gente tem uma ajuda, né? E quem não queria ser ajudado, né? Então é isso. Seguindo, aí nós temos os argumentos por lo concreto. Se emplean exemplos familiares a los oyentes porque eles afetam diretamente, né? E aí, aqui no caso, se empregam exemplos de pessoas familiares, né? Normalmente quando a gente está falando com nossos filhos, né? Com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, a gente começa a utilizar exemplos de familiares, né? E aí a gente fala assim, como padres, todos sabemos o que custa criar a um hijo. É um exemplo, como pais, eu tomo isso como propriedade, porque, né, eu sou pai ou mãe, e eu digo assim, nós sabemos o que custa para criar um filho. Bem, dentro ainda dos argumentos emotivos afetivos, nós temos confiança do emissor. Põe ênfase em la idoneidade ou compromisso do emissor em el tema que defende. Nesse caso aqui, se usa da confiança de quem está passando a mensagem, né? E aí põe ênfase em cima da idoneidade e o compromisso dessa pessoa que está defendendo aquele tema, né? Aí a gente joga aqui um exemplo de alguém falando, yo, companheiros, defendo seus direitos, né? Eu, companheiros, defendo os seus direitos. Aqui é o próprio emissor, né, demonstrando que tem confiança, né, para enfrentar e defender os direitos das pessoas. Seguindo, nós temos o argumento slogan. Se trata de uma frase hecha, um tópico ou uma palavra que se repite constantemente em resume o tema ou simplesmente invita ao receptor a crer em lo que se expõe. Aqui é o argumento slogan. O slogan a gente sabe que são frases feitas, né? Ou um tópico ou uma palavra que se repete constantemente e resume o tema ou simplesmente convida quem está ouvindo, o receptor, a acreditar no que se expõe. Aí eu coloquei para você o exemplo aqui de uma campanha. O slogan era Yo soy tú, né? E aí simplesmente essa campanha é para respeitar, né, a diversidade, né? Aqui ele bota aqui que todos são iguais, né? Eu sou você. E você percebe que tem várias pessoas. E aqui no caso ele queria defender essa questão de igualdade, né? Todos são iguais. Bem, nós temos aqui também recurso de la fama,
né, a imagem ou palavras de um personagem bem valorado socialmente. Normalmente, quando a gente quer convencer alguém, principalmente quando a gente vê anúncio de alguma coisa, de um produto, né, a gente coloca alguém conhecido que tem popularidade para convencer que aquele produto é de confiança, né? E aí utiliza pessoas do mundo artístico, né? Aqui eu coloquei até uma frase que eu digo assim: Zamorano afirma que, né? Zamorano, ele é super conhecido no Chile, ele é um ex-futebolista, ganhou medalha nas Olimpíadas, enfim, foi um dos maiores goleadores da Conmebol. E às vezes se utiliza, né? As pessoas utilizam os artistas, né, as pessoas conhecidas, para simplesmente convencer que aquele serviço, aquele produto ou aquela ideia tem credibilidade. Tudo bem? Seguindo, nós temos apelação à la popularidade. Se sustenta em la ideia de que a maioria elige lo correto ou está em la opinião acertada, né? Então, aqui a pessoa, nesse tipo de argumento emotivo afetivo, tem uma apelação à popularidade, né? Se sustenta na ideia de que a maioria elege o correto ou está na opinião acertada. Todos tus amigos lo preferem, úsalo tu também. Aqui é como se a gente estivesse falando, todo mundo prefere essa coisa. Quando eu falo assim para minha filha, todo mundo está usando esse tipo de tênis. Usa também, né? Segue a maioria, certo? Então, isso aí também é um argumento. Seguindo, nós temos um outro tipo, dentro ainda de argumentos emotivo-efectivos, que é recurso de la tradición. A ideia que se defende se apoia em máximas, provérbios e refrões conservados por la tradición e cuyo valor de verdade se aceita sem discussão. Aqui, né, são aqueles argumentos que utilizam aqui a questão de tradição, né, de cultura, provérbios, refrões, né, que aí vem já está arraigado aí naquela tradição. Aí aqui eu coloquei só um exemplo, el fim justifica os meios. Todo mundo adora falar isso aqui, né? O fim justifica os meios. E aqui é alguém defendendo a questão de assassinar os pedófilos, né? Por lo que es preferible assassinar os pedófilos ipso facto, sem juízo ni sentencia, que sufrir el terrible drama de niños abusados e, por lo tanto, adultos psicopatas. Então, é aqui alguém defendendo a justiça com as próprias mãos. E aí utiliza essa frase típica, né? O fim justifica os meios. E temos aqui argumentos de conhecimento general ou de experiência personal. Se basam em aquelas ideias que todo mundo ha escuchado em relação com o conhecimento da realidade ou a experiência personal. Certas frases hechas que nadie questiona, né? Aqui no caso a gente já está percebendo que é o conhecimento geral, a experiência pessoal, né? Pela minha vivência, tem gente que fala isso, né? Pela minha experiência, né? E aqui, por exemplo, é um argumento que eu tirei de um jornal, de uma pessoa que é a favor do trabalho infantil. E aí ela fala o quê? Eu trabalhava em el almacén de mis padres, depois de la escuela. Minha amiga trabalhava em la oficina de sus tios e temos um óptimo caráter. Por lo tanto, trabalhar desde niño não hace mal a nadie. Então, é alguém que é a favor do trabalho infantil e diz, como experiência própria, diz que trabalhava no armazém dos pais, depois da escola, que tem o exemplo também de uma amiga que trabalhava na oficina dos tios, né? Na oficina não, no escritório, e fala aqui que elas, né, têm um ótimo caráter. Portanto, eles dizem aqui que trabalhar desde criança não faz mal
a ninguém. Isso daqui é alguém emitindo uma experiência própria, né? Bem, vimos então os tipos de argumentos que são utilizados em discursos, né? Textos. Alguns argumentos são tomados como verdade, outros são realmente verdadeiros, né? E aqui eu coloquei para você a estrutura de um texto argumentativo, né? Então eu digo aqui que o discurso argumentativo, por lo general, tem uma estrutura que consta de 4 etapas. Então a gente já sabe que a estrutura de um texto tem o quê? 4 etapas, que seria a apresentação, né? Es la introducción de la tesis, lo que opina ou planteia o autor. Se define brevemente o tema que será argumentado, né? Normalmente a gente faz isso, a gente já sabe que a gente faz muita redação. Então a gente já sabe que quando a gente vai fazer uma redação sobre um determinado tema, nosso primeiro parágrafo vem o quê? La apresentação, la introducción, não é isso? Depois temos aí la exposición. Nessa segunda etapa, os hechos são puestos sobre a mesa e são explicados. Pode dar-se em uma forma monologada, e o emissor expõe ininterruptamente, ou dialogada. Existem réplicas de ambos lados durante a exposição. No caso de uma redação, é mais monologada, né? Se fosse no debate, era dialogada. Nós temos também, além de apresentar os dados, né? Nós temos aqui depois a terceira etapa, vejamos, que são os argumentos, né? Para você convencer aí quem está lhe escutando, quem está lendo, né? A sua ideia, para essa pessoa tomar a sua ideia, aceitar. Essa é a base fundamental, deve ocupar a maior parte do discurso. Aqui, o emissor utiliza seus argumentos para persuadir ao receptor. Se utilizam enunciados que reforçam ou apoiam o sostenido da tese. É aqui que serão utilizados aqueles argumentos que a gente acabou de ver, né? E nós temos a última etapa, que seria a conclusão, né? Se sintetiza o exposto, ressaltando os argumentos mais importantes e ou convincentes. Tudo bem? Então, vimos aí as etapas de um texto argumentativo. E agora a gente vai rapidamente ver um texto argumentativo utilizado no Enem de 2015. Vejamos esse texto, ó. Ele coloca aqui: en el día del amor, no a la violência contra la mujer. Então, a gente já está olhando aqui que o tema é violência contra a mulher. Hoy es el día de la amistad y del amor, pero parece que este día es puro floro, porque en nuestro país aún existen muchos casos de maltrato entre las parejas. Aqui ele já começa a apresentar o quê? Que hoje é o dia da amizade e do amor, mas parece que este dia, né? Es puro floro. A expressão puro floro é como se fosse por enfeite, né? Não é isso bem que acontece. Aí ele continua, porque no nosso país ainda existem muitos casos de maltrato entre casais. E ele segue, sobretudo hacia las mujeres. Por isso, o Ministério de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lança a segunda etapa da campanha Se Te Querem, Que Te Quieran Bien. Esta campanha busca detener de uma vez o maltrato contra a mulher e, para isso, conscientizar sobre a importância de denunciar estes casos. E é que as cifras são preocupantes. Cada hora se denunciam 17 casos de violência contra a mulher. E, em total, os centros de emergência da mulher e o Ministério da Mulher atenderam em um ano a mais de 36.000 denúncias, de las quais 7.000 eram de niñas e adolescentes menores de 17 anos.
né? Então ele coloca aqui no texto dele todo o dado que foi pesquisado, né, sobre a violência que ocorre no país, tudo bem? E aí ele continua: um abuso. Se eres testigo ou vítima de algum tipo de violência, ya sea física, psicológica ou sexual, debes chamar gratuitamente a la linha 100, desde um telefone fijo ou celular. Aqui ele faz a conclusão, né? Depois de apresentados todos os argumentos e dados, ele fecha, né? Porque o caso aqui desse texto, ele está fazendo uma campanha contra a violência, né? E ele fala: se você é testemunha ou vítima de algum tipo de violência, seja física, psicológica ou sexual, você deve ligar gratuitamente para a linha 100 e pode ligar de um telefone fixo ou de um celular. Esse texto ele foi trabalhado, como eu falei para vocês, no Enem de 2015 e tinha aqui, ele colocou a seguinte pergunta, né? Pela expressão puro floro, infere-se que o autor considera a comemoração pelo Dia do Amor e da Amizade no Peru como oportunidade para, seria a letra A, proteger as populações mais vulneráveis? Seria a letra B, evidenciar as eficazes ações do governo? Seria a letra C, camuflar a violência de gênero do país? Letra D, atenuar os maus tratos cometidos por alguns homens? Ou letra E, enaltecer o sucesso das campanhas de conscientização feminina? No caso aqui, eu estou falando, ó, no início ele fala que todo aquele... ele fala aqui, né? Vou voltar rapidamente. No início, hoy es el dia de la amistad y del amor, né? Começa romantizando, hoje é o dia da amizade e do amor. Aqui a gente já percebe que ele coloca, ó, pero, a preposição pero, né? Mas, né, parece que esse dia é só de enfeite, porque o nosso país, no nosso país ainda existem muitos casos de maus tratos. Então, a expressão puro floro, ela foi usada pelo autor para mostrar como oportunidade para camuflar a violência de gênero no país, tá bom? Essa seria a resposta. Desejamos para vocês uma boa noite e até amanhã. Buenas noches, hasta mañana.